precisamos falar sobre idiomas. O idioma é uma parte incrivelmente importante na cultura humana, que nos permite comunicar, compartilhar ideias e nos expressar de maneira única. E cara, aprender um idioma leva muito tempo, né? E mesmo assim eu pensei pra mim mesmo, e se eu tentasse aprender um idioma novo, totalmente novo, do zero, em 24 horas? O que aconteceria? Eu ia conseguir formular frase, conseguir ter uma conversa fluente, ou eu ia poder ser raptado e levado pra Itália, dei spoiler aqui do idioma que eu aprendi. Eu poderia ser raptado, levado pra Itália, ia sobreviver, ia passar fome, o que ia acontecer? Né? Foi isso que eu pensei, vamos fazer experiência comigo mesmo, vamos ser o boneco de teste nesse negócio. O primeiro passo para esse desafio foi escolher um idioma, e como eu já dei um spoiler antes, realmente foi italiano por alguns motivos. O primeiro deles é que eu já falava português fluentemente e também inglês, então eu precisava de um terceiro idioma. E espanhol, não sou muito fã. Alemão, já tentei e não deu certo. Aí pensei, vamos pro italiano. Eu gosto de música italiana, escuto música italiana o tempo inteiro, por que não? Vamos aproveitar essa brecha, né? Então eu decidi tentar aprender italiano em 24 horas, com música. Qual a probabilidade disso dar certo? E bom, mesmo sem nunca ter estudado italiano, nunca ter pego num livro, nunca ter, ido atrás da língua, eu pensei, vai ser mais tranquilo pra mim. Por quê? Porque eu escuto música italiana o tempo inteiro. Eu pensei, poxa, vou usar isso como brecha, né, as músicas que eu escuto, pra usar como um método de aprendizado. Por que não? Vai dar certo. 24 horas é muito tempo. Foi o que eu pensei. Então o que eu fiz? Comecei a escutar as músicas e lia junto as legendas dela. Então, por exemplo, eu estava acostumando o meu ouvido junto com a minha leitura, pra me familiarizar com as palavras, vamos assim dizer. Depois de ouvir a música por umas 5 vezes, 6 vezes, eu comecei a anotar as palavras que mais se repetiam, que mais chamavam minha atenção, por eu não estar conseguindo entender o contexto da frase. Eu pensava, falta essa palavra para entender todo o contexto, porque o italiano é um pouquinho parecido com o português. Um pouco, não muito. Então, o que eu fazia era, eu anotava as palavras que não sabia, depois eu fui lá e traduzi, e começava a fazer umas frases com essas palavras, para praticar e, enfim, colocar em prática e não esquecer as palavras mais. Então, as palavras que eu mais vi, então, ou que eu mais senti curiosidade em saber o que elas significavam. Então, vou pegar agora, vou traduzir o que elas significam, e eu sei que aqui tem coisa que pode ser óbvio, mas pra mim não tá tão óbvio assim, não. Às vezes eu me esquecia, isso é muito frustrante. Quando tu vê aquela palavra, tu traduziu ela, sabe o que significa, na hora de usar, putz, esqueci o significado. Ai, é difícil. Então, a parte de escutar a música foi a mais tranquila de todas. A parte de cantar que foi um pouquinho mais complicado, porque na minha cabeça eu pensava, não, eu tô acostumado com a melodia, eu já conheço a música, eu consigo cantar ela. Já canto, né? Eu tentava cantar antes, tentava cantar ela antes, porém não tava correto. Eu fui ver depois a pronúncia certinha, eu cantava tudo errado. Meu Deus do céu, não tava nada certo, nem um pouco. Aí eu comecei a ver, isso foi muito difícil, ter que pegar as pronúncias certinhas. Porque tu vê a palavra ali, tu tenta pegar talvez por inglês ou por português, que são as línguas que eu já conheço. Então eu tentava meio que inglesar ou aportuguesar a palavra e pronunciava totalmente errado. Mas depois falou, depois de muita tentativa e erro, deu certo. Beleza, o próximo passo foi anotar toda a música em uma folha de caderno, para eu poder decorar real a música, para toda a letra entrar na minha cabeça. Porque eu pensava o seguinte, não, eu decorando toda a música, eu vou logo saber todas as palavras. Eu sabendo todas as palavras, logo saberei muitas palavras em italiano, então eu vou ter um ótimo vocabulário. Só que, isso faz sentido pra ti? Pra mim fazia, agora mais ou menos. Allora per un'estazione, queste tristezze sono l'essenza di arte incompiuta che chiamano amore. Bom, depois disso tudo, depois de traduzir algumas palavras dessa letra toda que eu tinha copiado no caderno, eu comecei a fazer frases com algumas palavras específicas que eu achava mais interessante ou que via que se repetiam bastante. Então, eu finalmente fiz alguma dessas palavras se encaixarem na minha cabeça e eu realmente decorei elas. Não sei se é a maneira mais certa de aprender um idioma, mas eu decorei algumas palavras. Então, depois de ler aqui a letra, eu simplesmente circulei algumas palavras que eu quero fazer frases. Fiz 6 frases com aquelas palavras que eu circulei. Un gatto questo attimo, que quer dizer que eu tenho um gato agora, atualmente. Tutti i fiori sono blu. Blue porque é a única cor que eu é blue e vermelho que eu sei. Então azul. Todas as flores são azuis. I giorni sono perfetti in Brasil. Os dias são perfeitos no Brasil. Me chiamo Nick. Me chamo Nick. Io vedo un futuro con te. Que significa que eu vejo um futuro com você. Mi cuore è colore rosetta, que é o meu coração tem cor vermelha. Bom, então tu deve estar se perguntando, depois de 24 horas, tu aprendeu bastante italiano, né? Bastante palavras, tem muito vocabulário na língua. Não exatamente não. Só que assim, realmente me ajudou muito na minha pronúncia e eu tô no ponto que eu consigo ler um texto em italiano com a pronúncia menos errada.
menos errado que antes, porque antes era muito feio a minha pronúncia. Então esse desafio me ajudou muito a ter essa base do italiano. E sim, agora eu já conheço algumas palavras a mais, só que assim, eu não ia aprender um idioma em 24 horas. Eu acho que em 3 meses tu chega num tipo de... Te raptaram, levaram pro país que tu sabe falar a língua e te deixaram lá, tu não vai morrer de fome, sabe? Tu vai conseguir se comunicar pelo menos. Então é isso que eu penso, em 3 meses tu consegue chegar lá. E eu acredito que eu vou continuar estudando sim, quem sabe eu faça mais vídeo pro canal, né? Enfim, that was it, bye!